Meus queridos, a gente vai continuar com as operações de adição e subtração. Eu vou dar um exemplo da adição. A subtração vai ficar quase com a mesma ideia. Então, veja, a ideia aqui agora é a gente falar das operações. E eu quero somar essa fração 3 oitavos com 1 meio. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Nunca, em hipótese alguma, a gente pode fazer a adição e a subtração quando os denominadores forem diferentes, tá? Isso aí não pode acontecer. E nem simplesmente eu posso dizer que aqui vai dar 4 décimos, ou seja, somar 3 mais 1 para dar 4 e 8 mais 2 para dar 10. Isso aqui a gente não pode fazer, beleza? A gente vai ter que deixar os denominadores iguais. Eu coloquei uma representação aqui do que seria 3 oitavos, tá aqui, e a representação do que seria meio, tá? 1 meio, tá aqui. A gente não pode pegar uma figura e somar com a outra, ou seja, juntar essas figuras, tá? Repara o que eu vou fazer aqui. A gente tem a fração 3 oitavos e tem a fração 1 meio. Observando aqui, eu posso deixar os denominadores iguais se eu multiplicar esse número aqui por 2 e se eu multiplicar esse número aqui por 8, porque vai resultar em aqui embaixo 16 e aqui embaixo também 16. Se ambos eu multipliquei por 16 aqui por 8 nos denominadores, eu vou fazer o mesmo lá nos numeradores, tá? Então, o numerador aqui multiplicado por 2 vai dar 6. E aqui multiplicado por 8 vai dar 8. Beleza? 8 vezes 1 vai dar 8. E aqui 3 vezes 2 vai dar 6. Então eu encontrei essas outras frações aqui, ó. Isso significa que são equivalentes. E se eu dividir aqui, ó, dividir essa figura, eu vou ter 6 de 16 quadradinhos pintados, tá? Então, vê, em resumo, eu vou ter ambos com denominadores iguais, 16 sextos, somado com 16, quer dizer, 16 sextos não, 6 sobre 16 avos e 8 sobre 16. E aí, agora eu posso efetuar essa soma, tá? Repete o denominador, 8 com mais 6 vai dar 14. E aí seria a resposta, só que aqui ainda falta simplificar, tá? O que foi que eu fiz? Vou repetir tudo de novo. Eu representei aqui 3 oitavos na forma de uma figura e representei 1 meio na forma de figura. Jamais eu posso pegar um numerador e somar com um numerador, e nem o denominador somar com o denominador, caso essas frações aqui na adição e na subtração tiver denominadores diferentes, tá? E aí eu representei em forma de figura. Eu peguei o 3 oitavos aqui, ó, e multipliquei por 2 para eu obter um denominador igual a outra, tá? Ambos aqui, ó, 16, ou seja, o 8 eu multipliquei por 2 e o 2 eu multipliquei por 8, que deu 16 no denominador. Se eu fiz isso nos denominadores antigos aqui, ó, eu tenho que fazer o mesmo com os numeradores. Se caso aqui eu multipliquei por 2, eu tenho que multiplicar por 2 aqui em cima também, ó. Então 3 vezes 2 vai dar 6. E se na segunda fração eu multipliquei o denominador por 8, eu tenho que multiplicar o numerador também por 8, ó. 1 vezes 8 dá 8. Então, aqui eu posso efetuar a divisão. Essa fração 6 sobre 16 seria algo se eu fosse dividir assim, ó. Deixa eu passar uma linha aqui. E aí, ó, 2, 4, 6, 8, eu tenho 16 partes, onde só 6 foram consumidas, tá? Então fica sendo essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mesmo ocorreu aqui, ó. Eu vou dividir isso aqui em 16 partes também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então... Um, dois, três,
3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Então aqui tá certo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu tenho ao todo 8 consumido, então foi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes pintadas de 16. E aí, esses dois desenhos, eles são iguais, tá? Eles são equivalentes. Eu posso somar esse com esse. Foi o que eu fiz aqui, ó. Numerador somado com numerador, deu 14. E aí eu repeti o denominador. Se eu simplificasse essa fração, a gente ainda pode simplificar, tá? 14 sobre 16, dividindo o numerador e o denominador por 2, vai dar 7 oitavos. Beleza? 7 oitavos. Então, 7 oitavos seria a soma, já tudo simplificado. Mas eu não quero a parte mais complicada disso. Eu não se por acaso eu não quero fazer isso. Como é que eu vou descobrir um número que eu vou multiplicar aqui para dar o meu denominador comum, tá? Só basta a gente tirar um MMC, tá? Então, veio 3 oitavos somado com 1 meio, a gente vai tirar um MMC entre 8 e 2. O MMC, ambos aqui os denominadores 8 e 2, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, 2 dividido por 2 dá 1. Continua dividindo por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 1 repete, continua por 2, e aí, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então o MMC aqui seria 8 em ambas frações. 8 dividido por 8 vai dar 1, 1 vezes 3 dá o próprio 3, 8 dividido por 2 vai dar 4, 4 multiplicado por 1 dá 4. E aqui a gente pode somar, repete o denominador, e 3 mais 4 dá 7, como a gente tinha achado anteriormente. Então, veja, para a gente fazer a adição e a subtração, a gente necessita tirar um MMC. Então, deixa eu só colocar mais um exemplo aqui, exemplo 2. De adição, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma fração aqui 2 terços. Eu vou somar essa fração com 4 quintos e ainda vou somar com mais uma. Vamos colocar aqui 8 décimos. Pronto, 8 décimos. E aí a gente vai ter que tirar um MMC entre 3, 5 e 10, tá? Então, 3, 5 e 10 dá para dividir por 2. Então, dividindo aqui por 2, 3 e o 5 aqui não dá para dividir, a gente vai repetir. O 10 dividido por 2 vai dar 5. E aí, divide por 3, por causa aqui, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. O 5 e o outro 5 a gente repete, por último por 5, para tudo chegar aqui ao final. A multiplicação de todos esses primos, 3 vezes 5 vai dar 15, 15 vezes 2 vai dar 30. Então, a primeira fração com o denominador 30, a segunda fração com o denominador 30 e a terceira fração com o denominador 30. Eu trouxe aqui um denominador comum, tá? 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 multiplicado por 2 vai dar 20. Tá certo? 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 multiplicado por 2 vai dar 20. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 4 vai dar 24. 30 dividido por 10 vai dar 3. 3 vezes 8 dá 24. Onde a soma aqui 20, 44, então 68 seria a soma dos numeradores. Essa fração aqui dá para simplificar. Isso aí foi a adição das frações, tá? Meus queridos, boa tarde. A gente vai ver, ó. Agora tá faltando a gente ver as operações, continuando nas operações, a gente vai ver a subtração, tá? Exemplo aqui, ó, de uma subtração. Eu coloquei um ali, 9 terços, subtraindo 5 meios. Repara aqui, ó,
que os denominadores são diferentes, a gente precisa tirar o MMC, tá? MMC entre 3 e 2, a gente vai dividir por 2, certo? 3 não dá para dividir por 2, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Depois divide por 3, que vai dar 1 e 1. Se a gente multiplicar 2 vezes 3, a gente acha o MMC 6. Então, na primeira fração, aqui o MMC 6. A segunda fração, o MMC 6 também. Agora, a gente vai pegar o MMC, dividir o denominador novo, que foi extraído do MMC, o denominador novo e dividir pelo antigo, tá? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 que vai multiplicar 9 vai dar 18. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 multiplicado por 5 dá 15. Então aqui, ó, a gente vai repetir o denominador. 18 menos 15 dá 3. Beleza? Então, essa fração aqui, 3 sextos, colocar ela aqui, ó, dá pra gente simplificar o numerador e o denominador ambos por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui, ó, seria o resultado, 1 meio, seria o resultado da subtração de 9 terços menos 5 meios. Eu tirei o MMC. A gente não pode esquecer que depois que tirar o MMC, o novo MMC vai ter que dividir pelo antigo e multiplicar pelo numerador, tá? Então, o que eu fiz aqui foi 6 dividido por 3, que dá 2. 2 multiplicado por 9 dá 18. O 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 multiplicado por 5 dá 15. Denominadores iguais. Eu repeti aqui, ó, e subtraí 18 menos 15, que dá 3. Essa fração 3 sextos dá para simplificar o numerador e o denominador ambos aqui por 3 e resulta em 1 meio. Vamos fazer um segundo exemplo aqui. O segundo exemplo, eu tenho ali 3 quintos menos 1 meio. E aí eu vou fazer aqui de lado. As duas frações vão passar a ter o mesmo denominador. 5 e 2 eu vou fazer o MMC. Aqui vai dar para dividir por 2. 5 não dá para dividir por 2, repete. 2 dá para dividir por 2, que vai dar 1. O próximo número primo que vem para cá não é o 3 e é o 5. Então 5 dividido por 5 vai dar 1. Multiplicando aqui a gente encontra 10. Então, denominador novo aqui, ó, 10 e 10. Divide, 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 multiplicado por 3 vai dar 6. 10 dividido por 2 dá 5. 5 multiplicado por 1, o próprio 5. Então aqui, ó, repete o denominador, que são iguais. E o numerador, 6 menos 5, 1. Essa fração aqui ela já é irredutível e nós não podemos mais simplificar, tá? Então, para adição e para subtração, quando a gente tem, no caso, denominadores que são diferentes, obrigatoriamente a gente tem que tirar um MMC. Caso contrário, se fosse denominadores iguais, tanto na adição quanto na subtração a gente só faz repetir. Esse caso aqui, a gente repete. Se caso a gente já tenha uma subtração desse tipo aqui, ó, só basta a gente repetir e subtrai em cima. Mesmo fosse para adição, tá? Se a gente tem algo desse tipo já pronto, a gente repete e aqui daria em cima 11. 6 com mais 5 daria 11 no caso. Ok? Vamos ver a multiplicação, que é uma outra propriedade, ou uma outra operação. Uma outra operação que a gente pode fazer envolvendo frações. E aqui é bem mais simples, tá? Vamos ver aqui multiplicação. E a multiplicação entre frações, vamos supor que eu tenha 1 meio, multiplicado por 5 quartos. Aqui é mais fácil porque a gente não tem regra nenhuma de caso tirar MMC,
Só basta a gente pegar o numerador e multiplicar com o numerador. Então aqui, ó, 5 multiplicado por 1 vai dar 5. E 2 multiplicado por 4 dá 8. Essa fração aí não pode ser simplificada. E a resposta 5 oitavos. Letra B. Eu tenho uma fração 3 sextos multiplicando 10 quintos. 10 quintos não, vamos colocar 10 sextos, pronto. Aqui, numerador multiplicando numerador, 3 vezes 10 vai dar 30. E em cima aqui, ó, embaixo, na verdade, 6 multiplicado com 6 dá 36. Aqui a gente pode dividir por 2. Poderia dividir por 3 também, tá? Existe um número mais alto aqui que a gente pode... Se a gente fizer uma divisão por 2, vai ter que depois fazer uma outra divisão. Então a gente divide por um número um pouco mais alto, 3. 30 dividido por 3 vai dar 10. E 36 dividido por 3 vai dar 12. Tinha outro número ainda mais alto, tá? Pra gente dividir. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que dividir de novo, ó. E aqui vai ser por 2. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Então 5 sextos é o resultado daquela letra desse exemplo B. Vamos ver agora a divisão. Divisão entre frações. Divisão entre frações. Primeiro exemplo. Vamos supor que eu tenha uma fração ali que eu peguei 2 sextos dividido por 4 meios. Como é que a gente faz essa divisão entre frações? Aqui tem que ter uma atenção porque a gente vai repetir sempre a primeira fração, 2 sextos, e a gente vai multiplicar, vai passar a multiplicar pelo inverso dessa, tá? Se essa fração aqui é 4 sobre 2, o inverso dela é 2 sobre 4, ok? E aí a gente resolve agora feito a multiplicação. Numerador multiplicado com numerador, 2 vezes 2. E denominador multiplicado com denominador, 6 vezes 4, 24. Essa fração aqui a gente pode dividir, a gente pode simplificar ambos por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 24 dividido por 4 dá 6. Então, 1 sexto seria a resposta dessa divisão entre duas frações. É importante não esquecer que a gente vai repetir sempre a primeira fração e a gente vai multiplicar pelo inverso da outra. O número que está embaixo passa para cima e o número que estava em cima passa para baixo. Esse é o inverso, tá certo? Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, exemplo B, exemplo 2, na verdade. 3 quintos dividido por 2 oitavos. E aí eu vou colocar um terceiro exemplo aqui, que a fração, meus queridos, a divisão de frações pode ocorrer pode estar desse jeito assim, ó. A gente tem uma divisão onde a primeira fração é 4 terços dividido, isso aqui é uma divisão, por 5 nonos, tá? Fração a gente pode representar assim também. Então vê, repete a primeira fração que é 3 quintos e a gente vai multiplicar pelo inverso da outra. Então, se essa segunda fração aqui é 2 oitavos, ela passa a ser 8 meios. E aí, numerador multiplicado com numerador, 8 vezes 3, 24. 5 vezes 2, 10. Essa fração aqui a gente pode simplificar. 24 décimos. Dá para dividir os dois números por 2.
24 dividido por 2 dá 12. E 10 dividido por 2 dá 5. Essa fração aqui ela já é irredutível, tá? E o terceiro exemplo, a gente pode ter uma divisão de duas frações, tá? Isso aqui não deixa de ser uma divisão de duas frações, mas a representação pode ser nesse tipo assim. Então, a primeira fração é 4 terços. E a gente vai multiplicar pelo inverso da outra. Se aqui tem 5 nonos, vai ficar 9 quintos. E aí, ó, 4 vezes 9 vai dar 36. E 5 vezes 3 vai dar 15. 36 sobre 15 a gente pode dividir aí por 3. Dá para simplificar por 3, tá? Vai ficar 36 dividido por 3 vai dar 12. E 15 dividido por 3 vai dar 5. E aí, meus queridos, 12 quintos fica sendo a divisão, o resultado da divisão dessas duas frações, tá? Não esquecer de passar a operação de divisão para multiplicação e inverter a segunda fração, tá? Então, uma outra coisa que a gente vai ver aqui também vai ser as frações mistas. Eu vou apagar aqui. A gente vai ver as frações mistas. E o que consiste a definição de uma fração mista desse tipo aqui, ó. Vamos lá, frações mistas. Eu peguei um exemplo aqui, é quando a gente tem algo desse tipo aqui, ó, 2 e 1 terço. Isso aqui quer dizer que a gente tem 2 inteiros e mais um pedacinho de alguma coisa, ou seja, 2 inteiros e 1 terço. Significa, na verdade, uma definição bem simples, é justamente isso, tá? Uma fração mista ela é composta de uma parte inteira. Então, esse 2 aqui que vai ficar no meio desse traço aqui, ele quer dizer que tem uma parte inteira, tá? Isso aqui tudo é uma fração mista. Tem um inteiro e uma parte fracionária. E essa fração mista aqui, ó, ela passa a ser uma fração imprópria, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui se no nosso livro tem isso. É isso mesmo, então veja. Como é que a gente faz isso? A gente repete esse denominador, aqui é o 3, e a gente multiplica o denominador com essa parte inteira. Então 3 vezes 2 vai dar 6, 6 com mais 1 vai dar 7, beleza? Aqui o numerador é maior do que o denominador, é uma fração imprópria, tá? E como é que a gente volta de uma fração imprópria para uma fração mista? Basta a gente dividir 7 por 3, ó. 7 dividido por 3, lá na tabuada do 3 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6 e aqui vai sobrar 1, beleza? Então, para a gente transformar, ó, olhar, o quociente aqui passa a ser a parte inteira, o divisor passa a ser o denominador e o resto sobe como numerador, tá certo? Vou repetir, ó. O resto, vamos começar pelo resto. O resto ele fica sendo o numerador, ok? Esse quociente ele vem como parte inteira e o divisor, na verdade aqui é o divisor ele vem como denominador. Então a regra é essa, tá? São três coisinhas que a gente vai pegar da divisão e fazer transformar essa imprópria para mista. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Vamos supor que a gente tem uma fração mista
5 e 1/2. Como é que a gente transforma ela para imprópria, tá? Multiplica 2 vezes 5 e soma com o numerador. Isso aqui, essas duas operações passam a ser o numerador, tá? Então, esse denominador a gente já vai repetir aqui de cara, ó. Então, o denominador 2 multiplicado com a parte inteira vai dar 10. 10 com mais 1 dá 11. Então, a gente transformou de uma mista para uma imprópria. Se a gente quisesse fazer o inverso, pega 11 e divide por 2, tá? Então aqui, ó, 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10, vai sobrar 1. Então dá uma olhada em como cada parte, como cada um vai se encaixar no seu quadradinho, tá? Começando pelo resto, o resto passa a ser o numerador, tá? O divisor, ele cai como denominador e o quociente ele passa a ser a parte inteira. Como é que eu decorei isso? Há muito tempo eu gosto que o aluno veja isso. Esse resto aqui, ele fica lá em cima, coloque lá no alto, e não é querendo observar assim, você observar esses dois aqui, meio que eles trocam, ele faz um X, tá? Então dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. O 3 ele cai e o 2 fica no meio, ó, meio que faz um X, para melhor decorar isso aí, tá? O resto sobe lá para o numerador, o 5, que é o quociente, ele fica aqui no meio, e o divisor cai como denominador, tá? Vamos fazer só mais um aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma fração imprópria. Vamos supor que a gente tem essa fração. Exemplo 3. A gente tem 13 meios. E a gente vai transformar para uma fração mista. Então, pego 13 e divide por 2. 13 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12 e aqui vai sobrar 1. Certo? Agora vamos colocar cada um ali no seu quadradinho. Então, o 1, o que sobrou, já sobe como numerador. O 6 fica no meio aqui, ó. E o 2 cai como denominador. Então, é uma fração mista que representa essa fração aqui, ó, imprópria aqui, ó, 13 meios, é essa daqui. 6 inteiros e um pedacinho, metade de alguma coisa. Como é que a gente sabe que vai estar certo? Só a gente fazer isso aqui, ó. Como a gente repete o denominador, tá aqui. 6 vezes 2 dá 12, com mais um 13. A gente volta a ter a fração inicial, tá? Só mais um exemplo aqui, exemplo 4. Vamos supor que eu tenho... Deixa eu ver as frações que eu já coloquei aqui para não colocar igual. Então, 14 quintos. Pronto, 14 quintos. A gente vai fazer o que primeiro? A divisão, 14 por 5. 14 por 5 vai dar 2, né? 2 vezes 5 vai dar 10 e vai sobrar 4. E aí, ó, o que a gente faz com esse resto? 4, ele já sobe aqui. O 2, que é o quociente aqui, ó, no meio. E o 5, ele cai. Então fica 2 inteiros e 4 quintos. Para saber se isso aqui realmente está certo, ó, denominador é o mesmo. 5 vezes 2, 10. Multiplica, tá? 5 vezes 2 vai dar 10. E soma com 4, que dá 14. Então, tá certíssimo. Beleza, meus queridos? Isso aí é justamente a parte de frações mistas. Não é difícil, só basta um pouquinho mais de prática, tá? E aí, por último, a gente vai ver a última operação, que é a potência, tá? Potenciação. Vamos recapitular a potência. Então, potenciação. Vamos supor que eu tenha 1/2 elevado a 2. Não sei se os meus queridos recordam, mas esse 2 aqui, ó, ele indica quantas vezes a gente vai repetir, a gente vai clonar essa base por ela mesma, né?
Então, o expoente aqui é 2, quer dizer que eu vou pegar essa base aqui, que é uma fração, 1/2, e vou multiplicar por ela 2 vezes por causa do meu expoente, tá? Então isso aqui, ó, é a operação de multiplicação que a gente estava fazendo aqui. 1 multiplicado por 1 dá 1. 2 multiplicado por 2, 4. Ok, meus queridos? Se por acaso a gente tivesse uma outra fração aqui, 5 terços elevado a 3. Como é que a gente resolve isso? É 5 terços multiplicado por 5 terços multiplicado por 5 terços. E por que foi 3 vezes? Porque é o meu expoente que vai indicar quantas vezes eu vou clonar essa base por ela mesma, tá? Então aqui eu clonei 1, 2, 3 vezes, ó, por causa do meu expoente, tá? Então, 5 vezes 5 vai dar 25. 25 vezes 5 vai dar 125. 3 vezes 3 vai dar 9. Esse 9 vezes esse 3 vai dar 27. Beleza, meus queridos? Então não esqueçam, tá? A potência tem que se ligar lá naquele bichinho aqui pequenininho aqui, ó, que é ele que vai indicar quantas vezes a gente vai clonar essa base. Detalhe, tá? A base aqui é a fração. Quantas vezes a gente vai clonar ela? No primeiro exemplo aqui, ó, como tinha 2, eu peguei 1/2 e multipliquei por 1/2. É ela por ela mesma. No segundo exemplo aqui eu tinha 5 terços elevado a 3. Então é ela multiplicado por ela multiplicado por ela. Então, os numeradores aqui vai dar 125 e os denominadores aqui 27. Beleza, meus queridos? E aí a gente acaba essa parte das operações. Detalhe, a gente viu adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Vimos aí 5 operações, tá? Assiste o vídeo mais de uma vez, dá uma pesquisada aí no livro e partir para fazer o exercício, tá certo?